abrimos hoje o nosso ciclo de palestras por ocasião da Semana do Advogado, que decorre de 13 a 17 de setembro. O tema da palestra de hoje vai versar sobre a importância da integridade e compliance para os advogados e sociedade de advogados. Um olhar rápido para o dicionário diz-nos que integridade é, entre outros sentidos, a qualidade do que é íntegro, retidão, honradez, honestidade, probidade. Compliance é um termo em inglês que significa, grosso modo, conformidade com algo. É para falar sobre a importância destas matérias que abrir o nosso ciclo de palestras. Contamos com a presença do Dr. Carlos Martins e também da presença virtual da Dra. Dalmásia Cossa. A moderar o painel está o Dr. Inácio Monjano, à minha esquerda, que é vice-presidente do Conselho Provincial de Maputo. Estou eu, Latifa Ibrahim, tesoureira da Ordem dos Advogados de Moçambique e membro do Conselho Nacional. Como metodologia, irei fazer a apresentação do primeiro orador e deixarei a apresentação do segundo, que é uma oradora, doutora Dalmásia, a cargo do Dr. Inácio. Informo igualmente que para as apresentações temos um fundo de tempo de 15 minutos para cada comunicação. O debate será feito no fim das duas apresentações. Então, passarei aqui a apresentar o nosso primeiro orador, que é o Dr. Carlos Martins. Dr. Carlos Martins, à minha direita, é membro da Ordem dos Advogados de Moçambique. É presentemente presidente do Conselho Jurisdicional da Ordem, tanto neste mandato iniciado em abril de 2020. É advogado, tanto decorrente de ser membro da Ordem, é advogado, e é também agente oficial de propriedade industrial. É sócio fundador da Carlos Martins e Associados, Sociedade de Advogados Limitada. É também árbitro, conciliador, mediador do Centro de Arbitragem, Conciliação e Mediação. É administrador de insolvências e liquidatário e com processos em curso, portanto, processos de insolvência e liquidação ou não, nos tribunais judiciais. Como podem ver pela apresentação deste sumaríssimo currículo, o Dr. Carlos Martins tem um percurso bastante rico em termos de advocacia e atividades afins. E então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o Dr. Martins para apresentar a sua comunicação. Dr. Martins, a palavra é sua. Muito obrigado. Agradecer à doutora Latifa e à Ordem dos Advogados de Moçambique por me terem convidado a apresentar este tema tão relevante, que é a importância da integridade e das normas de conformidade para os advogados e sociedades de advogados. É um tema bastante pertinente e atual, tendo em conta os fluxos de capitais que se movimentam hoje de uma forma rápida em diversos mercados e tendo em conta também as questões de terrorismo, de branqueamento de capitais, de corrupção. Portanto, todas essas normas de conformidade visam mitigar efetivamente a ocorrência deste tipo de crimes. Nós sabemos que nos termos do artigo 72, o advogado deve ter um comportamento público e profissional adequado à dignidade e responsabilidade da função que exerce. Também sabemos, nos termos do artigo 74, que o advogado deve mostrar-se digno da honra e da responsabilidade de descrição iminentes e que a honestidade, a probidade, a retidão, a lealdade, a cortesia, a sinceridade são, de facto, obrigações profissionais do advogado.
e que depois todas estas obrigações vão sendo replicadas naquilo que são os deveres do advogado. Deveres para com a ordem, deveres para com a comunidade, deveres para com os colegas de profissão. Portanto, atendendo ao interesse público que reveste a nossa profissão, decorrente do artigo 72, mas também e principalmente do artigo 63, número 1 da Constituição da República, de facto, a nossa atividade está imbuída de um manifesto de interesse público. E é por isso que temos regras deontológicas que norteiam a nossa profissão, exatamente porque ela está imbuída deste manifesto de interesse público. E daí devemos observar, naturalmente, no exercício da nossa atividade. Entretanto, estas normas deontológicas previstas no nosso Estatuto, hoje, não são suficientes para nortear a nossa conduta. E por que razão? Portanto, na verdade, os eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, com o ataque às Torres Gêmeas, e depois também os eventos terroristas de 2004 em Madrid e 2005 em Londres, provocou naturalmente um movimento acelerado de implementação de várias convenções e leis anticorrupção, sendo destacar as mais importantes, portanto, a Convenção das Nações Unidas sobre o combate à corrupção de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, de 1997, que tem iluminado, na realidade, a maior parte das relações nacionais dos diversos Estados. A Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, conhecida como a Convenção de Mérida, de 31 de outubro de 2003, a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, aprovada pela Resolução da Assembleia Geral número 55/25, de 15 de novembro de 2000, e depois as leis mais importantes da anticorrupção a nível mundial, que é a Lei Anticorrupção dos Estados Unidos da América de 1977, que vai na sua terceira revisão. Portanto, os americanos, decorrentes destes movimentos e do controle que se pretende das transações internacionais e para evitar fraudes e branqueamentos de capitais, portanto, foram atualizando a sua lei anticorrupção conhecida como FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, a lei de corrupção, e temos ainda a lei de corrupção do Reino Unido de 2010, conhecida também como UK Bribery Act, sendo estas duas leis das mais disseminadas no mundo. Portanto, no caso moçambicano, iluminado por esta convenção da OCDE do combate à corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais, registrou-se a aprovação da Lei 6/2004, de 17 de junho, que reforça os mecanismos de combate à corrupção, da Lei 14/2013, relativa à prevenção, combate e branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, da revisão do Código Penal, que aprofunda o regime penal dos crimes de corrupção e conexos, e a Lei 21/2019, que estabelece os princípios e procedimentos da cooperação jurídica judiciária internacional em matéria penal. E, finalmente, a Lei da Probidade Pública. Se nós nos atermos, por exemplo, na Lei da Probidade Pública, estabelece o artigo 41 que o servidor público não deve, no exercício das suas funções, exigir ou receber benefícios e ofertas diretamente ou por interposta pessoa ou entidade singular ou coletiva do direito moçambicano ou estrangeiro, e são incluídas na proibição estabelecida no anterior todas as ofertas com valor superior a 1/3 do salário mensal do titular do cargo político ou servidor público. E, relativamente à Lei do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, por exemplo, o artigo 1 e 3, relativamente ao âmbito da aplicação, refere que a presente lei aplica-se às instituições financeiras e às entidades não financeiras com sede em território nacional e outras instituições suscetíveis de prática de atos de branqueamento de capitais. Nesta lei, o que é relevante reter? É que as sociedades financeiras e não financeiras, de onde se incluem os advogados,
tem o dever, dentre vários naturalmente, de comunicar todas as transações complexas em que a movimentação dos recursos seja incompatível com a atividade econômica ou a ocupação e a capacidade financeira presumida do cliente. E sendo relevante mencionar que esta comunicação exclui, nos casos em que é antecipada naturalmente essa comunicação, exclui qualquer responsabilidade das entidades em causa. Portanto, do próprio advogado, portanto, que participou numa determinada transação, se bem que, se tiver indícios de que efetivamente essa transação é contrária à lei, deve recusar, inclusive aquele patrocinar essa mesma transação ou processo, naturalmente. Portanto, chegados aqui, iremos verificar que as normas deontológicas previstas no nosso Estatuto hoje não são suficientes de per si para regular o exercício da nossa atividade, havendo necessidade de um domínio quer da legislação nacional, pátria, neste caso, quer da legislação estrangeira, portanto, de alguns países, nomeadamente citei apenas dois, mas existe também, por exemplo, a lei anticorrupção brasileira da ficha limpa, que é muito mais gravosa, inclusive, que a lei anticorrupção americana e a inglesa, ou do Reino Unido, neste caso, no sentido de que a responsabilidade é objetiva, enquanto que a americana e do Reino Unido é uma responsabilidade subjetiva. No sentido de que, se um administrador ou executivo de uma determinada empresa ou sociedade ou multinacional praticar atos de corrupção, de branqueamento de capitais e ficar provado que não houve envolvimento da empresa que representa, naturalmente que a empresa é inibada e a responsabilidade é sacada a esse administrador. O que não acontece relativamente à legislação aqui brasileira, porque a responsabilidade é objetiva, ela se estende inclusive para a própria sociedade. Portanto, o domínio que se exige hoje da legislação estrangeira e internacional significa um fator de competitividade dos advogados e das sociedades de advogados. Portanto, esse domínio pressupõe um fator de competitividade, diferenciador de competitividade, porque se uma multinacional que pretende se instalar em Moçambique, naturalmente que irá verificar que escritórios ou advogados implementam estas regras de conformidade. Se elas têm, e muitas vezes quando não têm, elas impõem. Por isso, nos contratos de prestação de serviço, depois verifica-se uma cláusula de anticorrupção ou de conflito de interesse que remete para a lei americana ou qualquer outra internacional. Mas, se a sociedade de advogados ou os advogados já implementaram elas mesmas as regras de conformidade, elas casam-se. E, naturalmente, que essa multinacional tendencialmente estará inclinada para contratar um advogado ou, neste caso, uma sociedade de advogados que efetivamente implementou estas regras ou tem domínio destas regras de conformidade. Volto a dizer, aquelas que estão em vigor em Moçambique, mas também no estrangeiro, e as regras internacionais, que são as derivadas das convenções. E para a implementação de um programa de conformidade para um advogado ou escritório de advogados, nós temos, por exemplo, com as necessárias adaptações, naturalmente, nós temos, por exemplo, a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e o próprio regulamento. Portanto, estes dois diplomas legais especificam que tipo de códigos ou manuais de conduta o advogado ou a sociedade de advogados pode implementar, naturalmente com as necessárias adaptações. Portanto, e uma estrutura de um programa de compliance não é algo complexo. Ou por outra, cada um adota, pode ser simples e pode ser complexo. Depende muitas vezes da clientela que o advogado ou o escritório de advogados tem e principalmente
as áreas de atuação, naturalmente. São estas que determinam depois o modelo de programa de conformidade que se deve implementar. Mas, por exemplo, um programa de conformidade, quais são as partes integrantes dele? É a aprovação do código ou manual de conduta corporativa. E esse manual de conduta corporativa, portanto, que determina depois como é que cada colaborador, quando falamos de colaboradores, estamos a falar essencialmente dos próprios sócios da sociedade de advogados, estamos a falar dos associados, estamos a falar dos estagiários. Como é que se devem comportar no exercício da sua profissão, para além das regras deontológicas patentes no Estatuto. Portanto, proibir situações de fraude, situações de corrupção, porque nós, advogados, agimos maioritariamente no interesse de terceiros. E é por isso que somos profissionais liberais. E, portanto, devemos ter esse código ou manual de conduta corporativa. E devemos dar formação relativamente a este manual e registar em ata para que fique consignado ou registado que efetivamente houve essa formação. E depois devemos desenhar formações periódicas também, com o mesmo objetivo de ir fortalecendo o domínio deste código ou manual corporativo. E esse manual corporativo deve conter a implementação de procedimentos para denúncia de atos ilícitos ou condutas suspeitas dos advogados, naturalmente ligados à sociedade. Portanto, resumindo, este Código ou Manual de Conduta Corporativa normalmente estabelece procedimentos, mecanismos, diretivas e valores que orientam a atuação ou a conduta dos profissionais da advocacia, portanto, e seus colaboradores, e permite uma melhor avaliação dos riscos de violação da legislação em vigor. O processo de relacionamento entre as partes, portanto, entre o advogado e os seus clientes, nós devemos ter o perfil, portanto, devemos definir o perfil de risco dos nossos clientes. O que é que significa isso? Devemos analisar a sua reputação, portanto, a reputação dos nossos clientes, que normalmente é um pequeno levantamento que se faz até muitas vezes nas redes sociais, em que é fácil perceber a reputação de determinada sociedade e, portanto, a sua proveniência e nacionalidade dessa mesma sociedade. E depois devemos ter um questionário de identificação de facto. Portanto, se nós formos a lei do branqueamento de capitais e o seu regulamento, tem estas matérias. Portanto, na definição, no questionário relativamente ao cliente, o que é que deve verificar? O documento de identificação para clientes individuais, sendo pessoa coletiva, portanto, dos seus administradores. A certidão do registro comercial, portanto, emitida pelas entidades competentes, o NUIT, que é o número único de identificação tributária, o objeto social desenvolvido para essa sociedade, o licenciamento comercial ou industrial ou outro exigível para a atividade, a identidade dos titulares das participações sociais, os poderes de representação, atas, procurações, contratos, os contratos e acordos e memorandos de entendimento solicitados pelos clientes devem conter sempre uma cláusula de anticorrupção. Nos contratos de prestação de serviços, já que sejam celebrados com os escritórios ou com os advogados, também deve existir uma cláusula que remete ao Código e Manual de Conduta, tanto corporativa, em vigor na própria sociedade e disponibilizar efetivamente ao cliente uma cópia. Portanto, para avaliar o risco, os advogados ou sociedades de advogados devem conhecer naturalmente o perfil dos seus clientes e os processos ou transações que assistem, naturalmente. Os advogados e as sociedades de advogados têm um dever de vigilância contínua sobre as transações e processos que assistem. Portanto, devendo, como se disse inicialmente, comunicar sempre que haja suspeitas relativamente a essa transação, que seja ilícita ou que não se ajuste ao perfil desse cliente, portanto, ainda que seja presumível, comunicar às entidades reguladoras. E no caso dos advogados, devem comunicar à Ordem dos Advogados de Moçambique, que por sua vez comunica às entidades competentes. Porque a Ordem dos Advogados de Moçambique é a entidade reguladora da nossa atividade. Hoje há medidas mais genéricas que podemos ter neste código,
Portanto, que é o dever de colaboração com as entidades, com as autoridades administrativas de supervisão, de fiscalização ou até mesmo entidades judiciais. Portanto, a criação de uma estrutura de recebimento dessas denúncias é efetivamente vital. Essas medidas denotam naturalmente o compromisso do advogado e das sociedades de advogados com a integridade, transparência e legalidade, quer no relacionamento com a administração pública, quer no relacionamento com os privados. Portanto, como se constata, portanto, estas regras de conformidade não atropelam, não afrontam as regras deontológicas previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados de Moçambique. Antes conjugam-se e complementam-se. Portanto, sendo efetivamente e sobretudo um fator de exclusão de ilicitude da nossa atividade. Portanto, porque se nós denunciarmos de forma antecipada às entidades competentes que uma determinada transação é suspeita, naturalmente que esta é uma circunstância de exclusão de ilicitude. Portanto, as regras de conformidade visam essencialmente complementar as nossas regras deontológicas já previstas nos estatutos. 2. A questão da exclusão da ilicitude e a nível do fator diferenciador de competitividade também são importantes porque nos permite aceder a determinado tipo de serviços, tanto neste caso solicitados pelas multinacionais, que devem obediência aos seus próprios reguladores nos seus países de origem. E, portanto, volto a referir e a terminar. Estas regras de conformidade não afrontam nem atropelam as regras deontológicas previstas no Estatuto. E nas situações em que atropelam, deve ser o próprio advogado a analisar, pelo critério da proporcionalidade, qual é o dever que deve prevalecer, tendo em conta sempre os comandos normativos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins, por este pontapé de saída bem dado, falando sobre este tema tão importante. Trouxe-nos aqui, portanto, a perspectiva nacional, aquilo que nós temos em termos de consagração constitucional, trouxe-nos aqui os nossos estatutos, trouxe-nos aqui o nosso Código Penal e trouxe uma série de legislação ordinária que nós temos relativamente ao branqueamento de capitais, relativa também à propriedade pública. Trouxe-nos também aqui, e muito importante, o direito comparado. Portanto, trouxe o direito comparado da Inglaterra, dos Estados Unidos e um pouco do Brasil e as regras internacionais aplicáveis em Moçambique e que estão vertidas em convenções internacionais. E depois, voltando a casa, tentou também ver aquilo que poderá ser um programa de conformidade, ou as regras de conformidade e o que é que essas regras de conformidade devem conter. Ou seja, que nós temos todos os meios à nossa disposição, quer no nosso ordenamento, quer através de disposições complementares, para darmos a devida importância à integridade e compliance no exercício da advocacia. Dr. Dinárcio, a palavra é sua agora para fazer a apresentação da segunda oradora, que é a doutora Tablana. Muito obrigado. Sim, agora passamos a apresentar a nossa segunda oradora, que é a doutora Dalmásia Costa. Ela que é advogada desde 1998, que é presidente da Associação Moçambicana das Mulheres de Carreira Jurídica, é também coordenadora da Comissão de Gênero da Ordem dos Advogados de Moçambique. Ela é mestre em Direitos Humanos e também é mestre em Saúde Pública. Então, a doutora Dalmásia tem 15 minutos para fazer a sua apresentação.
Por favor. Peço desculpas, não sei o que é que aconteceu. Eu, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e saudar os advogados e advogados estagiários pela passagem do dia do advogado. Também gostaria de cumprimentar... sim, doutora Dalmácia? Não sei... Consegue nos ouvir? Sim. Não sei se me ouvem. Sim, perfeitamente. Sim, eu estava a dizer que eu estava a saudar os advogados estagiários, também estava a cumprimentar o Carminal e também dizer que depois da intervenção do Dr. Martins eu fiquei ultrapassada por muitas das matérias que eu preparei para hoje, mas eu vou tentar complementar naquilo que eu achei que não foi referido. Iria começar primeiro que o compliance é um mecanismo que tem contribuir que já está feito nos instrumentos de formação e do exercício da profissão do advogado. É uma ferramenta importante porque vai evitar que outros países como o Brasil e Portugal denominam a especialização e também vai permitir que no exercício da nossa profissão haja racionalização de recursos, que é um mecanismo promissor que sustenta a credibilidade do exercício da nossa profissão, bem como a gestão dos nossos escritórios e da gestão dos assuntos. Dizer que o que é que o advogado precisa de compliance? Nós precisamos de compliance para assegurar a conformidade legal do mercado, por meio da consultoria jurídica ou assistência ou patrocínio jurídico que exercemos, nos termos em que define o nosso estatuto da ordem dos advogados, também permite o respeito da diversa legislação que muito bem o colega deu, bem exprimiu, tanto nacional como internacional, e também aponta-nos para o cumprimento de normas internas estabelecidas, não só nos nossos escritórios, não só nos nossos postos de trabalho, mas de uma maneira geral, incluindo as próprias normas institucionais da Ordem dos Advogados de Moçambique nos seus processos administrativos de gestão ou no seu todo, sem exclusão. Dizer que geralmente o advogado e as estudantes de advogado no âmbito da compliance, para além de respeitar a conformidade, o princípio da legalidade, a prioridade, a legalidade, tem também como os objetivos a redução de riscos. Esses riscos podem ser de caráter administrativo, nomeadamente, e também podemos também dizer que minimiza aquilo que são os riscos fiduciários e também financeiros e outras medidas de caráter monetário e fiscal. Dizer que é pertinente que todos nós estejamos munidos de questões pertinentes à integridade e ao compliance, através de formações, isso já foi referido pelo colega Carlos Martins. Depois, todos, no nosso exercício da profissão, salvo se estou a repetir, temos que zelar pela maximização dos riscos referentes aos serviços que nós criamos, que nós oferecemos, e depois também, através do compliance, que leva-nos a uma ferramenta fundamental que é a integridade e o sistema e os diversos sistemas de controle interno para garantir que estes estejam com conformidade com as leis. Também ia referir-me a algumas ferramentas que devemos considerar em relação ao compliance e à integridade, que é a avaliação dos riscos, o controle da qualidade, que é um desafio novo para nós. Nós só prestamos serviços, mas em nenhum momento debatemos a qualidade dos serviços que nós prestamos
E esta área de compliance é que exige que também nós já tenhamos o respeitar, o oportunizar ou promover o princípio da qualidade. Mas eu pessoalmente, quando estive a estudar, eu vi em outras realidades jurídicas, eles têm as normas de ISO de certificação, mas nós ainda não desenvolvemos nenhumas e eu também ainda não consegui perceber dentro do sistema moçambicano, o Instituto Nacional de Normalização de Qualidade BINOC, ou outro internacional, ou a própria OAB, teria que desenvolver instrumentos que permitissem aferir a qualidade e a acreditação dos nossos serviços. Outro aspecto relevante também é o mapeamento das contingências e também da probidade e o teste de utilidade, e o último que está estatuído no nosso Estatuto da Ordem dos Advogados, que é o Código de Ética e de Conduta, que estão no nosso Estatuto a partir do artigo 72 seguintes. Também dentro deste sistema indo um pouco para a integridade, na nossa profissão de advogado, o advogado deve orientar a quem presta serviço, principalmente o seu cliente, como proceder para prestar depoimentos em instituições diversas, para além dos tribunais, e também para além de representar em diversas frentes, como seu constituinte, como estando a exercer o patrocínio e patrocínio jurídico ao emprego. Dizer que, para terminar, que a função do compliance e da integridade são ferramentas estratégicas hoje, no contexto atual, e traz também consigo, para além de serem estratégicos, dizer que são mecanismos de permitir que a gente possa gerir melhor os pedidos que exercemos, bem como que assistimos, bem como dos nossos escritórios, bem como no exercício das nossas funções, bem como no exercício de quem o outro advogado exerce a sua profissão, e está vinculado a uma empresa, a uma função pública, entre outros advogados. Depois, no fim, dizer que o sistema de compliance também, para além de ser desafiante, garante a integridade do sistema de controle interno no exercício da nossa profissão, prevê o gerenciamento de risco e também tem por finalidade a determinar, como é que eu posso dizer, fazer o saneamento das fraudes, prevenir a corrupção, para efeito tomamos medidas de interromper estes atos ilícitos e também delimitando o âmbito das suas responsabilidades. Agora eu termino a minha intervenção, espero ter respeitado o tempo e dizer aos ilustres colegas moderadores e os colegas que assistem, eu preparei um pequeno texto de 4 páginas e depois a diretora executiva irá fazer chegar. Obrigada. Bom dia. Mais uma vez, parabéns a todos nós. Muito obrigado, doutora Dalmásia, pela apresentação. Sim, cumpriu, de facto, com o tempo que foi estabelecido e nos propõe um pouco mais, que é para permitir também que os colegas que nos acompanham possam interagir conosco. Então, agora vamos mesmo passar para o momento de debate, para os colegas que tenham questões em volta deste tema, da importância da integridade e compliance para advogados e escritores de advogados. Então, podemos aqui apresentar as questões ao doutor Martins e à doutora Dalmásia, eles poderão ajudar a esclarecer. Então, este é o momento para os colegas que tenham algumas questões a apresentar. Obrigado. Bom dia.
Meu nome é Guilherme Daniel, sou advogado e membro do Conselho Nacional. Queria primeiro dar os parabéns a todos os advogados, advogadas e advogados estagiários pelo nosso 27º aniversário, que é a obra, que somos um jovem adulto, mas com muito para fazer. Relativamente às apresentações, quero cumprimentar a ambos, acho que foram belíssimas apresentações sobre temas extremamente relevantes. Diria que acho que são temas importantes para toda a advocacia, são temas ainda mais relevantes para as sociedades de advogados que trabalham sobretudo em transações com as características referidas pelo Dr. Carlos Martins, mas eu queria ir para uma questão anterior a esta. Acho que a questão da integridade é essencial e se calhar ainda mais importante do que o compliance. O compliance é, no fundo, a criação de autolimitação, é impor-nos a nós próprios comportamentos e processos que, no fundo, vão disciplinar a nossa própria atividade. Mas até que ponto é possível implementar processos de compliance bem-sucedidos se não tivermos integridade? E o que é que nós podemos fazer como órgão para que se cumpra o que está disposto no artigo 72 dos nossos estatutos? E o artigo 72 diz que o advogado é indispensável à execução da justiça e que, como tal, deve ter um comportamento público profissional adequado à dignidade, responsabilidade da função que exerce, cumprindo pontual e escrupulosamente os deveres consagrados nos estatutos e aqueles que alegam os declarações profissionais e impõem. A honestidade, probidade, retidão, lealdade, cortesia e sinceridade são obrigações profissionais. A minha questão é como é que nós podemos melhorar os aspectos de integridade no exercício da profissão de advogado. Acho que resolvendo este problema é parte significativa da solução para o próprio compliance. Ficamos mais cientes da necessidade desse mesmo compliance. Acho que há uma crise de confiança em relação aos advogados que resulta de uma percepção de pouca honestidade da classe. Portanto, como é que nós podemos resolver e tratar este tema? Muito obrigado, Dr. Guilherme Janel. Então, passo a palavra para o Dr. Carlos Martins. Obrigado, Dr. Guilherme Daniel. Uma questão pertinente, se bem que os sistemas de conformidade podem também roçar a questão da ética, a questão da integridade, a questão da transparência. E se nós vermos os melhores, ou portanto, aquelas que são sistemas de conformidade da referência global, como é o caso da World Economic Forum, por exemplo, como é o caso da Transparência Internacional, como é o caso do Instituto de Auditoria, como é o caso do FCPA, como é o caso da lei brasileira, da ficha limpa. Portanto, elas também abordam muito a questão da integridade. Muito a questão da integridade. No nosso caso em particular, se nós nos atermos ao artigo 143 do Estatuto, ela diz o seguinte: o início do exercício da advocacia é sempre precedido de um período de estágio sob orientação da Ordem dos Advogados e direção de um advogado patrono destinado a habilitar e certificar que o candidato licenciado em Direito obteve formação técnico-profissional e deontológica adequada ao exercício da atividade e para aquisição do título de advogado. Significa que nós temos uma etapa antes do licenciamento que deve ser melhorada. E é nessa etapa, relativamente ao estágio, que devemos aferir relativamente ao domínio das normas de ética e deontologia e principalmente da integridade. Eventualmente devemos submeter nos testes da ordem mais um teste de aferição relativamente a questões de idoneidade. Portanto, a nível da magistratura faz-se esse teste psicotécnico,
para aferir a questão da integridade e idoneidade. Estas figuras estão muito associadas à integridade e idoneidade. Portanto, é aquilo que o doutor falava, até mais de idoneidade, portanto, relativamente aos advogados. Mas eu devo também referir que o Conselho Jurisdicional está a elaborar um manual de ética e de deontologia profissional, exatamente para ajudar a classe relativamente ao domínio disto. E uma das constatações que nós levantamos nesse manual tem a ver com os valores que estão em crise na sociedade. E a questão que nós colocamos lá é: o advogado hoje, relativamente à sua integridade e idoneidade, ele consegue nivelar a sociedade em que está inserida? A nossa resposta não é positiva, é negativa. Portanto, entendemos que os advogados hoje não conseguem nivelar aquilo por cima, as questões de ética e de deontologia profissional relativamente à sociedade. Portanto, o que está em crise não é só a advocacia, o que está em crise é toda uma sociedade. Então, o que é que nós, advogados, podemos fazer para sermos referência e nivelar esta sociedade por cima? Tem que ser com formação. Tem que ser com formação, não há outra forma, tem que ser com formação. E essa formação tem que ser anterior, mas também posterior à atribuição da carteira profissional. E volto a dizer que nesta fase do estágio é que não basta só os processos disciplinares. Os processos disciplinares são efetivamente também um modo. Portanto, o Conselho Jurisdicional deve ser mais atuante, deve ser mais célere e devemos até rever o próprio estatuto no sentido dos processos disciplinares serem céleres. O nosso processo disciplinar vai até 6 meses, é muito tempo. É muito tempo. Portanto, nós devemos reduzir os prazos, devemos ser mais atuantes, devemos penalizar. Tudo isto vai contribuir efetivamente para o melhoramento do nosso ambiente de integridade. Mas volto a dizer que a educação, mais do que a repressão, é o elemento fundamental. E para mim, essa educação só se consegue a partir do estágio. Portanto, quer com a transmissão dessas normas de deontologia, mas sobretudo também com a introdução de um teste psicotécnico para aferir da idoneidade e da integridade dos candidatos à advocacia. Obrigado. Obrigada, doutora Carlos Martins. Vamos passar para outro internauta que temos aí. Sim, muito obrigado, doutor Carlos Martins. Agora temos a doutora Marisa Naem. Por favor, doutora. Bom dia. Eu estou ainda não formei nada de direito, não? Eu tenho aqui algumas questões para fazer. Estou na fase de defesa, né? Curso de Direito, mas já fiz o meu estágio inicial no IPAS, foram 6 meses, e também participei no curso dos juízes, né, que é para prática forense, e abordamos essas questões. E talvez não seria uma pergunta, talvez uma contribuição, né, porque temos visto em várias situações, vários colegas, né, de carreira, vários colegas que trabalham em escritórios de advogados com comportamentos não muito apropriados. E o que o doutor Martins estava a dizer, eu concordo, porque ele diz que tínhamos que aprimorar, né, e identificar não são obras, desculpa, seriam as formações contínuas e constantes,
que é antes e após, né? A formação dos advogados e os estudantes do curso de Direito. Da experiência que eu tive no curso, há muita fraca dissipação daquilo que são as práticas, né? e os conhecimentos jurídicos. Tem colegas que até já estão a praticar por aí há 3 anos, mas com muitas dificuldades de definir o que é o direito. Isso não é aceitável para uma pessoa que esteve a estudar há 4 anos. E também gostaria que o Dr. Martins clarificasse sobre a questão do branqueamento de capitais. Estamos agora a verificar aqui no caso do julgamento das dívidas ocultas que há muita falta de comprometimento profissional por parte das pessoas que trabalham para o Estado. Então, gostaria que o doutor tocasse nisso e também gostaria que o doutor Martins me falasse, esclarecesse bem o compliance. Eu estou um pouco perdida neste sentido. Obrigada. Muito obrigado. Agora vamos dar a palavra ao doutor Arlindo Quilamba. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Olha, antes de mais, quero dar os parabéns a todos os advogados pela semana e especialmente pelo dia. Advogados e advogadas, advogados estagiários e advogados estagiários também, e todo o corpo diretivo da Ordem. Bom, o Martins deve estar a dizer assim, o Arlindo deve estar para falar de alguma coisa mais aprofundada relativamente a isso, não. Eu quero dar os parabéns ao Martins, à doutora Camila Dalmácia, pela apresentação que fizeram relativamente a este tema. E eu tenho particular sensibilidade a este tema. Há poucos dias escrevi um artigo relativamente aos deveres dos advogados e os deveres da Ordem, relativamente a esta matéria de branqueamento de capitais. E a única coisa que eu tenho a dizer é, de facto, subscrever o que os colegas disseram, mas com um particular destaque. Nós temos no âmbito dos deveres e direitos, os deveres dos advogados, relativamente ao branqueamento de capitais, há um elemento chave aqui, que é um dever que quase que passa por toda a atividade realizada pelo advogado, que tem a ver com o dever de comunicação destas práticas que ocorrem no dia a dia e que possam ter lugar nos nossos escritórios. E este dever só pode ser complementado quando a Ordem estiver também devidamente estruturada. Eu, numa das passagens do meu artigo, chamo a atenção exatamente à questão da Ordem ainda não estar devidamente estruturada para poder receber as comunicações. Repare que, em relação aos... Eu estou a fazer um comentário, depois podemos partilhar. Repare que, relativamente àquilo que é o dever do advogado para com a Ordem, relativamente à comunicação dessas transações, teria que encontrar uma estrutura para tal. É preciso termos em conta que a Ordem, no âmbito da própria lei de branqueamento de capitais, no regulamento, a Ordem é considerada como uma entidade de supervisão. E se uma entidade de supervisão tem deveres muito específicos relativamente a isso, sobretudo no acompanhamento daquilo que são as atividades dos escritórios, dos advogados em particular, vocês terem atenção a isso, dos advogados individualmente considerados para o efeito, que a Ordem tem que estar atenta. Repare que a própria entidade criada para receber essas comunicações, que é o GFIM, o advogado em si não faz a comunicação de forma direta aos GFIM.
faz de forma indireta, sempre terá que fazer a ordem, o que significa que a ordem deve estar estruturada, deve ter uma comissão, deve ter uma regulamentação. Aliás, a própria lei já diz isso, que a própria ordem tem que criar mecanismos de estrutura e também normas para a recepção dessas comunicações e também para a própria comunicação com o GFI. E a ordem ainda não tem esta estrutura, ou se tem, eu não tenho conhecimento. Então, é importante que reunimos também a casa, naturalmente, dessa matéria. Depois, vamos aquilo que o Martim está a dizer, formarmos a atividade e, mais à frente, entre aspas, fazer cumprir a lei ou penalizar os advogados que não cumpram, porque já teremos dado as ferramentas necessárias. Casa arrumada, formação dada e depois exigir que o advogado, de facto, cumpra nos precisos termos da lei. Se for comparado com o que acontece nas instituições de crédito, sociedades financeiras, de um tempo esta parte tem assistido às várias penalizações que o Banco de Moçambique, como entidade de supervisão, tem estado a dar. Mas resulta de que aprovou-se a lei, deu-se tempo para se criar as estruturas e a partir daí o Banco de Moçambique começou a atuar no âmbito da sua supervisão. Então é importante que a ordem também esteja nisso e possamos avançar nesse sentido. Creio que Martins, como na produção do manual deontológico que ele está à frente disso, vai trazer essas matérias e a própria ordem vai ser chamada a atenção para que esteja dentro desta missão. Então, é mais ou menos esse tempo um produto que eu queria dar e ao mesmo tempo voltar a dar os parabéns. Há muito tema que entra nessa questão dos deveres do advogado no âmbito das comunicações. Alguns advogados poderão levantar a questão do sigilo profissional no das matérias que eles têm conhecimento no âmbito do exercício da profissão. Também é um debate que se levanta em relação a isto. E eu fiquei surpreendido pelo facto de nós, como advogados, depois de entrar em vigor dessas leis, não levantarmos nenhum debate. Mas pronto, nunca é tarde, agora estamos a levantar o debate, é extremamente importante e estou feliz por isso. Martins, doutor Damásia, muitos parabéns e parabéns a todos os advogados. Obrigado. Muito obrigado, doutor Guilamba, pelos comentários, direi mesmo que foram mais comentários, mais contribuições do que questões colocadas. Eu vou passar agora, e são questões pertinentes levantadas, e infelizmente já não temos muito tempo, então vamos ter que terminar. Mas antes de terminarmos, eu vou dar a última palavra aqui aos nossos palestrantes de hoje. Portanto, ao doutor Carlos Martins e à doutora Damásia, se quiser dizer mais algum comentário, e ao mesmo tempo pedir encarecidamente que ambos façam o favor de depositarem os seus trabalhos, os vossos riquíssimos trabalhos aqui na ordem, para que nós possamos partilhar com os restantes membros. Dr. Martins. Obrigado. Começando eventualmente pelas questões que foram colocadas pela colega Maria, primeiro fala de questões de formação contínua e depois subsequentes. Eu devo dizer que em outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente o belga, por exemplo, as questões de integridade, de idoneidade, são dadas a partir do ensino primário. Por exemplo, o Brasil também está a seguir pelo mesmo caminho. Portanto, começa-se a entender que as questões de integridade e de idoneidade devem ser valores que devem ser implantados de origem, portanto, a partir da formação. E devo dizer que a Bélgica, inclusive, introduziu a mediação no ensino primário. Portanto, este indivíduo cresce imbuído, naturalmente, porque aprendeu de base as questões de integridade e de idoneidade e depois as questões de mediação, de conciliação. Portanto, ele está predisposto na sua idade adulta a chegar a acordo relativamente aos conflitos que lhe opõem. Portanto, é este tipo de modelos que nós devemos seguir. Relativamente às questões que coloca sobre o branqueamento de capitais, o que está sendo discutido no julgamento, eu não gostaria de entrar muito por aí, só apenas deixar uma ressalva. O crime de branqueamento de capitais, como sabem, é um crime conexo. A maior parte das pessoas que estão a ser julgadas, os crimes que vêm acusados,
é crime de corrupção, a maior parte deles. E, em consequência dos proveitos que tiveram pelo crime de corrupção, é que se fala do branqueamento de capitais e, eventualmente, de outros crimes fiscais. Portanto, o crime de branqueamento de capitais é um crime conexo, portanto, ele não se materializa individualmente, sempre por via de um outro crime. Gostaria de deixar isso, só essa nota. Relativamente àquilo que o Dr. Arlindo Guilherme diz, eu concordo plenamente com ele. Portanto, as questões de dever de comunicação colocam, de facto, algumas vezes o advogado em conflito com as normas previstas no nosso Estatuto. Portanto, que é o dever de segredo profissional e, ao mesmo tempo, estamos a fazer a comunicação relativamente às transações ou processos em que nós assistimos. Naturalmente, coloca-se isto, e é aqui que vem o princípio da proporcionalidade previsto no artigo 56 da Constituição. Portanto, quer porque a lei refere que não se coloca as questões do segredo profissional quando se trata efetivamente destas matérias, estamos a dizer que o legislador elevou essas questões de fraude, corrupção e branqueamento de capitais a um patamar superior àquilo que se pretende salvaguardar com o segredo profissional. E pior, é que ela também vem acompanhado de um modelo de premiação. Portanto, se eu efetivamente comunicar essas transações suspeitas, é uma circunstância excludente da minha própria responsabilidade. E, portanto, há aqui um sistema de premiação muito perigoso que o próprio legislador ofereceu. Relativamente à estrutura da ordem, sim, concordo com o Dr. Arlindo Guilherme, mas entendo que, neste momento, as comunicações que são feitas pelos advogados, à ordem dos advogados, enquanto sua entidade reguladora, naturalmente, que devem ser reencaminhadas para o GIFIN. É meu entendimento, independente de termos ou não termos essa responsabilidade. Se bem que, relativamente ao advogado, ela se esgota a partir do momento que entregou a ordem dos advogados de Moçambique. Ele já cumpriu com esse dever de comunicação. Por fim mesmo, eu gostaria de mencionar um aspecto que até agora não abordamos. Portanto, a minha apresentação era longa, tive que cortar. Eu devo dizer que nós, como escritórios de advogados ou como advogados, devemos aproveitar este nicho de mercado que é as questões de implementação de normas de conformidade. Há escritórios hoje no mundo que só se dedicam a isto. Portanto, são contratadas por empresas para irem implementar aquelas regras de conformidade em bancos, em outro tipo de instituições multinacionais. Portanto, aqui é um nicho de mercado que ainda não foi aproveitado. Nós devemos nos potenciar, nos especializar nestas regras de compliance para que, efetivamente, consigamos ser contratados para instalar estes programas, para implementar estes programas aos nossos clientes. Mas, por outro lado, as melhores referências globais sobre sistemas de conformidade dizem que a sua fiscalização, a sua implementação ou a sua execução, ela é mais eficaz quando é implementado, é fiscalizado e as próprias denúncias são recebidas por terceiras entidades. Significa que os escritórios também aqui têm um nicho de mercado, em que nós já recebemos vários e-mails em que, por exemplo, no fundo do e-mail, na assinatura, vem para qualquer denúncia, contrato a Deloitte, por exemplo, na África do Sul, ou a Deloitte em Londres. Nós também podemos fazer isto aqui, podemos implementar esse tipo de atividades. Portanto, não me vou alongar mais, só era mesmo para essa chamada de atenção sobre este nicho de mercado que pode ser aproveitado. Obrigado. Obrigada, doutora Dalmásia, por favor. Doutora Dalmásia tem a palavra. De certa forma, não sei se estão a ouvir. Perfeitamente, doutora. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelas questões que foram colocadas. São questões de seguimento e é um desafio para a ordem. Depois, o que eu queria fazer recordar os colegas, quando fazemos as comunicações, nós temos que a integridade ou o compliance
são instrumentos sobre os quais melhoram a nossa atuação. Relativamente à integridade, elementos com valores éticos e deontológicos. Naturalmente, também concordo com o que foi dito pelo meu colega Carlos Martins, que a integridade tem a ver com valores, e nós sabemos que os valores são inerentes às nossas qualidades humanas. Então, nós como advogados também temos que, como cidadãos, temos que desenvolver as nossas qualidades humanas, porque a integridade conquistamos. Não basta só a regra estar escrita, significa que o profissional a todos os níveis tem que fazer o seu esforço como cidadão para que tenha estes valores, para que possa efetivamente ter esta integridade. Iria terminar também por aqui e agradecer à direção da Ordem por esta oportunidade e também agradecer os nossos moderadores e agradecer ao meu colega de painel e também, por último, para retirar os meus parabéns a todos os advogados e advogados estagiários. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dalmásia. Muito obrigada, doutor Carlos Martins. Terminamos assim esta pequena palestra sobre a importância da integridade e compliance para os advogados e sociedades de advogados. Por fim, resta-me desejar a todos os advogados feliz dia dos advogados, que é o dia 14 de setembro, e feliz semana dos advogados. E que todos possam acompanhar aquilo que são as comemorações desta semana. E muito bom dia. Obrigado.